Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa segunda parte da correção da prova do IFPI 2024.1 subsequente, ok? Vamos lá. Questão 44 diz o seguinte: em um torneio de golfe, os 3 melhores jogadores dividirão o prêmio de R$68 mil que serão distribuídos de forma inversamente proporcional à quantidade de tacadas acima do par que tiveram durante o torneio. Sabendo que o jogador que terminou em primeiro lugar teve 10 tacadas acima do par, o segundo teve 12 e o terceiro teve 15, o valor recebido pelo jogador que teve o menor número de tacadas acima do par é igual a... Bem, é o que vai ganhar mais, né? O menor, quem errar menos, ganha mais. Então, ele quer saber em relação a isso aqui. Vou fazer esse problema de duas maneiras, tá? A maneira tradicional e depois uma maneira um pouco simplificada, tá bom? Maneira tradicional resolve tanto diretamente como inversamente. Beleza? Bem, se você está dizendo aqui que as grandezas são inversamente proporcionais, então vamos lá. Pessoa A, o prêmio todo vai ser dividido em 3 pessoas. O prêmio todo é de R$68 mil, ok? Geralmente deixa até esses zeros de fora, dependendo dos cálculos. Mas vamos lá. Se é inversamente proporcional, então, se fosse diretamente, seria dividido. Tá? A razão seria constante. Como é inversamente, vai ser multiplicado. Então, o primeiro vezes 10, o segundo foram 12, né? O segundo vezes 12 e o terceiro vezes 15. Essas multiplicações desse valor por 10, esse valor por 12 e esse valor por 15 vai dar uma constante K, tá? Chamada constante de proporcionalidade. Então, eu posso dizer que o A vai ser igual a K sobre 10, eu posso dizer que o B vai ser igual a K sobre 12, e eu posso dizer que o C vai ser igual a K sobre 15. Tá? E substituindo esses 3 valores aqui em cima, tá? Eu vou ficar com K sobre 10 mais K sobre 12 mais K sobre 15, essa soma é igual a 68 mil. Vou tirar o E e o C, ou multiplicar todo mundo por 60, né? Mas vamos tirar o E e o C, tá? MC aqui vai ser multiplicado todo mundo por 60. MC é 60, tá? 30 é pouco, né? 30 não divide 12, 60 divide 12, 60 divide 15 e 60 divide 10. Presta atenção, 60 dividido por 10 dá 6, então fica 6K. Mais 60 dividido por 12 dá 5, vai ficar 5K. Mais 60 dividido por 15 dá 4, vai ficar 4K. E aqui o 60 vai multiplicar os 68 mil. Geralmente eu não faço a multiplicação, tá? Dica, é o número... Não multiplico, eu deixo a multiplicação aqui indicada, 60 vezes 68 mil. Não costumo fazer essa multiplicação porque geralmente cancela, tá? Então fica aqui, ó, 6 mais 11, 6 mais 5, 11. 11 com mais 4 vai dar 15, né? Então fica 15K igual a 60 vezes 68 mil. Então, vai ficar K igual a 60 vezes 68 mil dividido por 15. Eu sei que aqui dá para dividir por 15, né? Que vai ficar 4. Aí sim eu vou multiplicar 28 mil vezes 4, tá bom? E 28 não, né? 68 vezes 4 vai dar 272. Então, K vai ser 272 mil. Esse é o K. Para descobrir quanto é que o A vai ficar, vai ser 272 mil dividido por 10. 2.727 mil, né? Certo? Cortar um zero. Para descobrir quanto o B vai ficar, é só pegar os 272 mil, né? E dividir por 12. Que vai dar 22 mil e um quebradinho, 22.666. E eu vou pegar os 272 mil K e dividir por 15,
que vai dar uns 18 mil, né? Se eu pegar isso aqui, vai dar 18.133 e um quebradinho também, tá? Aqui o quebradinho é 66 centavos, o quebradinho aqui é 33 centavos, que vai fechar no valor final, tá bom? Mas eu quero saber do menor número de tacadas acima do par, ou seja, ele quer saber o do A. O do A, 27.200, questão, aqui a resposta vai ser letra A, tá? E aí vamos à próxima maneira. Da outra maneira, né, vamos dizer assim, onde é que eu posso apagar? Vou apagar essa parte aqui, tá? A outra maneira, nós fazemos o seguinte. É um resumo dessa aqui, tá? Mas vamos lá. Você vai fazer o seguinte, da outra maneira, vamos colocar aqui de preto, maneira simplificada. Você vai fazer o seguinte. Se fosse diretamente proporcional, você somaria as partes. Como ela é inversamente proporcional, você vai somar os inversos. Então, você vai pegar 1 sobre 10, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 15. Vai tirar o IMC, que dá 60, tá? E aí vai fazer o mesmo procedimento que foi feito ali. Vai dividir e multiplicar, dá 6. Vai dividir e multiplicar, dá 5. Vai dividir e multiplicar, dá 4. 9 mais 5 vai dar 15 sobre 60. 15 sobre 60, isso aqui dá 1/4, ok? Então, agora é só você pegar os 68 mil e dividir por esse 1/4, tá? Se você pegar esses 68 mil, cadê? Os 68 mil e dividir por 1/4, dividido por 1/4, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 4, você vai ficar com os 272 mil, que é esse número aqui, tá? Então, esse número, o que é que eu vou fazer? Esse número é a minha constante. Eu peguei o total e dividi pela soma dos inversos dos números. O resultado deu esse. Esse valor você irá dividir por cada número. No caso, eu vou dividir por 10. Quando eu dividir por 10, eu vou encontrar os 27.200, que é a mesma resposta que eu encontrei aqui, tá bom? Os dois jeitos estão certos. Um não usa a letra K, um é mais lógico, o outro é mais rápido, tá? For somar inverso, soma os inversos das partes. O número que der, no caso aqui deu 1/4, eu vou dividir o todo por esse número, dividir por 1/4. No caso, dividir por 1/4 é multiplicar por 4, né? Que daria os 720 mil. Esse 720 mil equivale a essa constantezinha aqui que foi encontrada, tá bom? O que é que eu faço com essa constante? Eu vou dividir pelo número que foi dado em cada item. No caso, eu vou dividir por 10 para descobrir o A, vou dividir por 12 para descobrir o B, vou dividir por 15 para encontrar o C. Como ele quer só o A, resposta certa, letra A. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 45 diz assim, um chefe de cozinha deseja adicionar uma porção de aproximadamente 1/8 partes de uma laranja em uma receita que requer essa quantidade. Ela tem à disposição uma única laranja e uma faca. O número mínimo de cortes retos que o chefe precisa fazer na laranja inteira para obter a quantidade necessária é igual a... Então, pessoal, vou tentar fazer aqui o desenho da laranja, que eu não vou conseguir, mas vamos lá, tá aqui a laranja, tá? Imagine que ele corte, vamos cortar, ele precisa de 1/8. Então ele precisa pegar essa laranja e dividir em 8 pedaços, tá? Então, se ele fizer um corte assim, tem 2. Se ele fizer um corte assim, eu estou vendo a laranja de cima, tá? Vamos supor que essa aqui é a vista superior. Eu tenho 4, né? Para ter 8, ele poderia fazer isso aqui. Só aí ele usou quantos cortes? 1, 2, 3, 4 cortes. Tá? Só que se você pensar um pouquinho, tá? Se você pensar um pouquinho, agora, vamos lá, eu vou cortar a laranja aqui, continuo olhando de cima, tá?
e vou cortar a laranja aqui. Tenho 2 cortes. 2 cortes me dá 2 pedaços. Agora imagine que eu pegue essa laranja e vire e corte ela no meio, né? Vamos pensar no gomozinho dessa laranja, ficaria assim, tá? Eu peguei essa laranja, quando a gente corta a laranja, né, a gente vai chupar a laranja, a gente corta em 4 pedaços, né? Passa a faca lá em cima, meu pai fazia muito isso, tá? Faz ainda, né? No caso, então, meu pai faz muito isso, ele pega, corta aqui e abre os gomozinhos, fica desse jeitinho, tá? Então ele cortou aqui e usou só 2. Agora imagine, ele quer cortar isso aqui, ele deita a laranja e corta aqui, ó. Eu vou fazer um corte transversal aqui na horizontal, né? Vamos dizer assim, na laranja. Então, quando ele fizer um corte horizontal na laranja, ele vai ter 8 gomos do mesmo tamanho. Então, uma maneira, né, a quantidade mínima de cortes seriam 3, tá? Qualquer coisa, você pega uma laranja, ó, pegou a laranja, aí em cima corta assim, corta assim. Aí você vira a laranja e corta no meio dela de novo. Você vai ficar com 8 gomos, todos do mesmo tamanho. Resposta certa da letra A é, ok? Questão 46, aquela questão para você terminar rápido para ir para a próxima. Tá? Nós temos aqui uma função do primeiro grau. Vamos ler o enunciado. Qual dos grafos abaixo melhor representa a função definida por f de x igual a menos x menos raiz 3, que relaciona números reais? Então, ó, isso aqui, pessoal, é uma função do primeiro grau, tá? Função do tipo ax mais b. Dá para notar que o a vale menos 1 e que o b vale menos raiz de 3. Ou seja, ela é uma função decrescente, só posso usar as decrescentes, né? Ou é o item A, ou é o item B, ou é o item D. As outras estão fora. E o B é menos 3. O valor de B é o local em que a função passa no eixo Y. Então, essa função aqui que eu escolhi, ó, o Y passa no eixo Y acima do eixo X. Ou seja, o Y aqui, o B aqui é positivo. A única que ela passa abaixo do eixo X é bem aqui. Esse aqui é o local em que a função passa no eixo X, no eixo Y. Esse valor é negativo, então eu sei que o B é negativo. Resposta certa, letra B. Ok? Vamos para a próxima. Questão 47 diz o seguinte, né? Uma função do segundo grau do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero, é representada pelo gráfico abaixo. Em relação aos valores de a, b e c, podemos afirmar que... Vamos lá, pessoal. Primeiro, tá? O a dá concavidade. Então, ela tem concavidade voltada para baixo, ou seja, o a é negativo. Quem é que tem o a negativo? O item A. Então, essa aqui está fora, né? O item B, o A negativo, pode ser o C, pode ser o D, pode ser o E. Só tirei uma, mas tirei uma. Né? Segundo detalhe, a função passa no eixo Y no ponto C. Então, esse aqui é o C, é o ponto de coordenadas 0 e C. No caso, esse C é positivo, então C é maior do que 0. Onde é que nós temos C maior que 0? Aqui nós temos C igual a 0, está eliminado. Aqui nós temos C menor do que 0, também está fora. Aqui nós temos C maior que 0 e no último nós temos C menor que 0. O único em que o C é maior que 0 é na letra D. Vamos marcar a letra D. E vamos passar logo para a próxima. Número 48 diz assim, né? Ao examinar os polígonos semelhantes na figura abaixo, que consistem em 2 quadrados com lados de 5 e 3 centímetros, né? Bem como 2 triângulos semelhantes, podemos concluir que o valor de x é igual. Pessoal, semelhança de triângulo. Dependendo do triângulo que você escolha, você vai ter uma maior ou uma menor facilidade, tá? Eu vou escolher aqui, ó. Primeiro, o triângulo que eu vou pintar de verde, tá? Vai ser esse triângulo aqui. Nesse triângulo, a base, vamos chamar assim, vai ser x e a altura vai ser 3, tá? Por que 3? Porque essa altura aqui é o lado desse quadrado aqui, ok? Então, proporção aqui o x e o 3. Como é que eu faço uma semelhança de triângulo? Eu pego os lados de um triângulo e coloco no numerador de uma proporção. No caso, eu só tenho 2 lados, eu coloquei só 2 valores. E aí eu vou procurar o meu outro triângulo, que eu vou escolher esse triângulo aqui, ó, vermelho, tá? E vou pegar esse triângulo vermelho aqui e vou fazer a proporção. Lembrando que base fica com base, altura fica com altura. Então, nesse meu triângulo, a base seria x mais 3, porque eu estou vindo daqui até esse ponto aqui, ok?
E a altura dele vai ser o lado desse triângulo, vai ser 5. Pronto. Armei a minha proporção, é só fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. 5 vezes x vai ser igual a 3x mais 9. Passo o x para cá, vai ficar 2x igual a 9. 9 dividido por 2 vai me dar 4,5. Resposta certa, letra A. Vamos ao próximo. Número 49 diz o seguinte: em um quadrado ABCD, escolhemos um ponto P no lado BC, de modo que PB seja 3 vezes PC. Então é o seguinte, se aqui eu disser que é x, esse aqui vai ser 3x, tá? Só para diminuir as letras. E que seja o ponto médio de CD. O Q é ponto médio de CD. Mas lembre-se que ele falou que isso aqui é um quadrado. Então, daqui para cá, vai ter 4x. Consequentemente, aqui tem que ter 2x, tá bom? E aqui 2x também. E aqui 4x, tá? E aqui 4x, só para completar o desenho. Se a área do triângulo PCQ, se a área desse triângulo é de 5 unidades, qual é a área do triângulo QDA? Ele quer saber qual é a área desse triângulo aqui. Tranquilo? Muito fácil. Como é que a gente calcula a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Como esses triângulos aqui são retângulos, eu posso dizer que base vezes a altura sobre 2, né, do triângulo aqui, isso aqui vai ser 5. Ou seja, x ao quadrado vale 5. Eu nem vou para a raiz porque isso não importa, tá? Então, eu descobri nesse triângulo aqui que x ao quadrado vale 5. Agora, vamos descobrir a área do triângulo que nós estamos atrás, tá? A área do triângulo que eu quero tem base 4x e altura 2x. Tudo isso dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser, cortou esse 2 com esse 2, 4x ao quadrado. Mas quanto é que vale x ao quadrado? X ao quadrado vale 5. 4 vezes 5, 20. 20 centímetros quadrados é a área do triângulo QDA. Ok? Questão simples. Vamos ao próximo. A não ser que você queira calcular a raiz de x aí, né? O valor de x, tirando a raiz de 5. Mas, tirando isso, dá para resolver bem rápido, tá? Vamos ao próximo. Próxima questão diz assim: o triângulo ABC é isósceles com base BC. Se o triângulo é isósceles, os ângulos da base são iguais, tá? Então, esse ângulo é igual a esse. Vou trabalhar com cores aqui, tá bom? Sabendo que o segmento AD, DC e CB têm o mesmo comprimento, vou mudar de cor. O segmento AD, esse pedacinho aqui, né? AD. O segmento DC, esse segmento aqui. Aqui eu não preciso desse risco aqui, não. E o segmento BC, CB, que é esse aqui, são do mesmo tamanho, né? Tem o mesmo comprimento, podemos afirmar que o valor do ângulo X é. Então, aqui nós temos vários triângulos isósceles, tá? Mas não tem número nenhum, professor. Pois é, né? Fazer o quê? Vamos lá. Bem, se esse triângulo aqui, que eu vou pintar de roxo, ele é isósceles, tá? Não consigo, é complicado seguir essas linhas aqui só pela visualização, tá, pessoal? Então, se esse triângulo é isósceles, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é igual a esse, tá bom? Beleza? Vamos lá. O que mais que eu consigo? Olha, esse triângulo aqui, que eu vou fazer de outra cor, não, vou fazer de roxo, ou dúvida na cor, de verde, tá? Esse triângulo aqui, ó, ele também é isósceles, tudo bem? Então, os ângulos da base são iguais. Aquela base é x, esse pedaço aqui também vai ser x. Ok? Vamos lá. O que eu sei? Eu sei que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é ângulo externo do triângulo ADC.
DC. Esse ângulo aqui, ele é ângulo externo. Esse ângulo aqui, deixa eu riscar aqui, senão você não sabe do que eu estou falando. Ó. Esse ângulo aqui, ele é ângulo externo do triângulo ADC, tá? Do triângulo ADC. Se ele é ângulo externo, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacente a ele. Ele vai ser igual a x mais x, 2x. Só que eu sei que aqui também é 2x. E como o triângulo é isósceles, né? Vou colocar até aqui fora. Esse ângulo aqui é 2x. E como esse triângulo aqui embaixo, aqui também é 2x. Pronto, agora eu tenho todos os ângulos do triângulo. Admitindo o triângulo grandão, eu sei que A, triângulo grandão, tá? A mais B mais C formam os três ângulos desse triângulo. E a soma deles é 180 graus. 5x igual a 180. Dividir por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, x é igual a 36. Resposta certa, letra C. Tá? Desenhe, risque no triângulo, ajuda a perceber quem é igual a quem. Tá? Vamos ao próximo. Questão 51. Um fazendeiro deseja fazer um cercado no formato retangular e dispõe de 800 metros de tela de arame. Veja a figura abaixo. Objetivando obter a maior área cercada possível, a respeito das dimensões do comprimento x da largura y cercado, podemos concluir que o valor de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a... Pessoal, uma dica bem legal para esse tipo de problema. Toda vida que você quiser a maior área possível é quando ele for no formato de um quadrado, tá? Então, se eu tenho 800 metros de tela, eu vou pegar isso e dividir pelos 4 lados, tá? Vou dividir por 4, vai me dar 200 metros os lados desse quadrado, ok? Então, se você colocar x igual a 200 e y igual a 200, se você elevar ao quadrado, que vai dar 40 mil, né? E aqui vai dar 40 mil também. E 40 mil mais 40 mil vai me dar 80 mil. Resposta certa, letra B. Bora para a próxima. Questão número 52 diz assim, né? Sejam os triângulos ABC e DF tais que AB está para DE, BC está para F, AC está para DF, assim como 2 está para 3. Sabendo que o perímetro do triângulo ABC é igual a 2 centímetros, podemos concluir que o perímetro do triângulo DEF em centímetros é igual a... Pessoal, não está 2 triângulos aqui, mas nem precisa, tá? Então, aqui vamos supor que nós temos aqui o triângulo ABC, A, B, C e o triângulo D, E, F, né? Ele fala que o ABC está para o DE, assim como o BC está para o EF, assim como o AC está para o DF, na razão de 2 para 3. Se a razão entre os lados é essa, a razão entre os perímetros também vai se manter, tá bom? Então, o primeiro triângulo, que é o menor, botei aqui o contrário, mas não faz diferença não. Então, o perímetro do triângulo menor, ABC, é 2. Estará para o perímetro do triângulo grande, assim como 2 estará para 3, porque a razão entre os lados é a mesma razão entre os perímetros. Tá? Se eu cortar aqui esse 2 com esse 2, o perímetro vai dar 3. Tá? Eu costumo chamar perímetro de 2P, não vai fazer diferença, não vai atrapalhar em nada aqui. Então, a resposta é a letra C de novo, na 52. Vamos ao próximo. Questão 53. Num triângulo retângulo ABC, retângulo em A, temos muitas relações interessantes envolvendo seus lados, projeções dos catetos sobre a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa. Conforme apresentadas na figura abaixo, dentre as afirmativas apresentadas, marque aquela que não apresenta uma relação métrica no triângulo ABC. Tá? Lembrando, pessoal, relações métricas no triângulo retângulo, conteúdo nono ano, tá? Geralmente, ou do primeiro ano quando você faz a revisão. Tá? Então, quando você tem um triângulo retângulo, né? Vamos lá relembrar, isso aqui seria cateto, né? Cateto.
tá? Cateto. Então, nós temos aqui B e C como catetos. H é a altura. M e N são as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa, tá? Relações que existem. Essa primeira é verdadeira. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Existe. Próxima. C ao quadrado, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, no caso aqui, a projeção vezes a hipotenusa. Essa fórmula também existe. Próxima. Eu não sei se isso aqui é um erro, depois eu vou olhar ali no meu original, mas aqui temos o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Também existe. Vou para a última, porque essa aqui eu não conheço. A vezes H, a altura vezes hipotenusa, é igual ao produto dos catetos. Essa última também existe, tá? Essa fórmula H vezes B igual a M vezes C é a única que não faz parte das relações. Então, a resposta certa é letra D. Questão número 54 diz o seguinte: na representação de um trecho de um bairro, as ruas e avenidas foram representadas por linhas paralelas e por linhas transversais. As paralelas são as ruas 1, 2 e 3. E as transversais são as avenidas 1 e 2, conforme figura abaixo. As medidas de comprimento apresentadas no desenho estão na unidade metros, sabendo que a distância entre as ruas 1 e 3, né? Distância entre as ruas 1 e 3. Então, daqui para cá, essa distância aqui é de 120 metros. Podemos concluir que a distância em metros entre as ruas 1 e 2, isto é, o comprimento do segmento AD é igual a... Como é que eu vou fazer isso? Muito simples, retas paralelas cortadas por transversais, né? Vamos usar o teorema de Tales, conteúdo visto no 9º ano. Tá bom? Retas paralelas cortadas por transversais. Como é que eu faço isso? Bem, como é que eu faço? Né? Eu escolho uma transversal e eu vou olhar os valores que estão nessa transversal, de preferência que tem a letra X, tá? Então, nós temos aqui o segmento que vale X e o segmento que vale 120. Aqui não tem nada, tá bom? Não, se eu quiser escrever alguma coisa, eu poderia escrever 120 menos X, mas não vai ser necessário, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Esses dois segmentos, eles serão proporcionais aos segmentos que estão formados entre as mesmas paralelas na outra transversal. Então, o x, quem está lá na outra paralela, é o 50. E o 120 é a distância entre 1 e o 3. A distância entre 1 e o 3 aqui seria 150. Aí fica para vocês simplificarem, tá? Alguns cortariam o 0 com o 0. Eu vou fazer o seguinte. Como aqui é uma igualdade, eu posso cancelar tanto na vertical como na horizontal, tá? Se eu dividir aqui, sobra 3. 150 e 50 são divisíveis por 50. Aqui dá 1 e aqui dá 3. E agora eu vou dividir o 120 com o 3. Se eu dividir 120 por 3, ou se eu dividir 12 por 3, dá 4. Então 120 dará 40, aqui dá 1. Então pronto, a resposta é 40 metros, letra E. Rápido assim, tá? Se você tiver alguma dificuldade em simplificação, não simplifique, multiplique e divida, ok? Ou pelo menos corte os zeros, né? Vamos ao próximo. Bem, questão número 55 diz assim, né? Seja ABC um triângulo qualquer. MNP são os pontos médios dos lados AB, AC e BC, respectivamente. Veja a figura abaixo. Considerando que o quadrilátero AMPN tem área igual a 5 metros quadrados, né? Isso aqui teria que estar ao quadrado, mas beleza, sem muito problema. Podemos concluir que a área do triângulo ABC é... Ele está me dando essa área aqui como 5 metros quadrados. Ele quer saber qual é a área total. Ok? Lembrando que esse aqui é ponto médio, então esses dois pedaços são iguais. Esses dois pedaços são iguais e esses dois pedaços aqui também são iguais, ok? Como é que nós vamos fazer para calcular a área dessa figura toda? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, a área desse triângulo vai ser 10, mas vamos lá fazer umas continhas, tá? Bem,
Primeira coisa, eu vou pensar nisso aqui, ó. Eu vou dividir aqui, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui de x, tá? E a altura desse triângulo aqui, ó, essa altura desse triângulo pequeno, eu vou chamar de A. E a altura desse outro triângulo aqui, que estaria de cabeça para baixo, eu vou chamar de B. Certo? Então, isso aqui seriam as alturas dos triângulos. Isso aqui é a base, tá? A altura do triângulo de cima e a altura do triângulo 1. Triângulo 1, triângulo 2. Ok? Então, vamos lá. A área do triângulo 1 vai ser base vezes altura sobre 2. A área do triângulo 2 vai ser base vezes altura sobre 2. A área dos dois triângulos vai me dar a área do trapézio, correto? Então, base, a área desse triângulo, mais a área do outro triângulo, vai me dar a área do trapézio, que eu sei que é 5. Beleza? Aqui eu posso botar o x sobre 2 em evidência. E aqui vai ficar a mais b igual a 5. Ok? Como aqui está todo mundo sobre 2, esse 2 vai passar multiplicando. Então, x vezes a mais b é igual a 10. Tranquilo? Vamos lá. X vezes a mais b igual a 10. Ok? Agora vamos pensar no triângulo grandão. Se isso aqui é ponto médio, isso aqui também é ponto médio, todo mundo aqui é ponto médio, né? Esse MN aqui, então eu posso garantir o seguinte, ó, se essa base aqui eu chamei de x, essa base aqui vai ser 2x, porque esses triângulos vão ser semelhantes, tá bom? Ou, se você preferir, proporcionais, porque eu estou trabalhando com segmentos que estão a distâncias iguais. Se essa distância é igual a essa, esse aqui tem o dobro desse, certo? E isso vale para todos, então a base do triângulo grandão vai ter a metade, olha, vai ter o dobro da base do triângulo pequenininho aqui de cima, tudo bem? Então, se eu chamei aqui de x, aqui vai ficar 2x. E para calcular a área desse triângulo grandão, vai ser base, que é 2x, vezes altura, a altura do triângulo todo vai ser a mais b, tá? Tudo isso dividido por 2. Corta esse 2 com esse 2 aqui, a área vai ser x vezes a mais b, que eu sei bem dali de cima que vale 10. Resposta C, ou questão 55, letra C, 10. Ok, pessoal? Questão interessante, sem números, mas de fácil interpretação. Vamos para o próximo. Questão número 56 diz assim, né? Para calcular o montante gerado pela aplicação de um capital C numa instituição financeira na modalidade de juros compostos e a uma taxa mensal fixa, e utiliza-se a relação matemática MT igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T, onde T representa a quantidade de meses. Por outro lado, o logaritmo de um número real positivo N numa base A, tá? Com A maior ou igual que 0 e diferente de 1, é definido como o expoente real T tal que A elevado a T igual a N, se somente se T for igual a logaritmo de N na base A. Então, nós temos aqui duas explicações e definições, tá? Como se transforma logaritmo em potência e vice-versa, né? E como se calcula juro composto. E essa fórmula aqui, se você tivesse não feito a questão 32, poderia agora aplicar a fórmula que apareceu aqui, tá? Então, na mesma prova, uma questão sem fórmula e a outra ele dá a fórmula para você calcular, tá bom? Vamos lá, continuando. Considere que uma pessoa aplicou um determinado capital em uma instituição financeira a juros compostos e a uma taxa constante de 3% ao mês. Qual foi o tempo em meses necessários de permanência nesse capital, nessa situação financeira, para que seu capital triplicasse de valor? Então, o capital vai triplicar de valor, né? Ele tinha um capital C, ele vai ficar com um capital 3C, tá certo? Então, o capital era C, e aí o montante, né, para que o capital triplicasse de valor, o montante vai ser igual a 3C. Tudo bem? Pronto, sabendo disso, vamos às fórmulas, tá? O montante em um tempo T vai ficar igual a 3C. Tudo bem? O capital é C, que multiplica 1 mais I elevado a T. Dá para cortar esse C com esse C. Então, eu vou ficar com 3 igual a 1 mais I. A taxa, pessoal, a taxa
a taxa é de 3%, tá? A taxa é de 3%. 3%, que na forma decimal fica 0,03. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,03, 1,03t. Cheguei nisso aqui. Então, é só você fazer uma comparaçãozinha básica. 1,03 elevado a t vai ser igual a 3, se somente se, quem é t, né? O t foi igual a logaritmo de n. Quem é o n? É o resultado. 3 na base a. Quem é a base? É a base da potência. Quem é a base da potência aqui? 1,03. Resposta certa, letra A. E agora podemos ir para a próxima. Vamos lá, questão 57 é o seguinte: seja ABCD um quadrilátero inscrito na circunferência gama. Tá? Esse L de cabeça para baixo é a letra gama maiúscula. Tá? Tal que BC é maior que AD. BC, procura o BC no desenho, né? BC é maior que AD. Ok? Vamos lá. Traçando-se as diagonais AC e AD, cujas interseções ocorrem em um ponto P, obtém-se os triângulos APB e DPC. Então, até mais escurinho aí, tá? Considerando que PB mede 2. Então, isso aqui mede 2. E o PC também mede 2. Podemos concluir que... Aí vamos às relaçõezinhas aí, tá, pessoal? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um quadrilátero inscrito, tá? Eu vou ter que começar a analisar quem vai ser igual a quem. Eu aumentei o desenho para facilitar o meu entendimento, tá bom? Então, primeiro ele diz que a razão entre o AP e o PD é 1. Aí ele tá querendo justificar o seguinte, né? Se esses dois aqui são iguais, então esse aqui também vai ser igual a esse, né? Prove esse é o problema, tá? Mas deve ser o mais óbvio, né? Porque se esse aqui é igual a esse, você vê, então esse aqui vai ser igual a esse aqui. Como é que eu provo isso? Eu tenho que achar alguma maneira de provar, por semelhança de triângulo, alguma coisa do gênero, tá bom? AP e PC. AP e PC. A razão é 1. Não parece, né? Pelo menos não aqui pelos tamanhos do desenho. Tamanhos diferentes, provavelmente são diferentes, tá? PB, a letra C, né? PB, cadê o PB? PB isso aqui. Sobre PD é 1. Também não tem cara, né? Eu estou só na cara, não estou fazendo conta nenhuma. AB, cadê o AB? AB é isso aqui. E AP é isso aqui. Então, que esse mais esse dá 2. Não vai ser, tá? Então, essa aqui está totalmente fora, porque em um triângulo, né, um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, está fora essa possibilidade. E PC, cadê o PC? PC mais PD. PD. Não, PD não é esse aqui não. PD. PC mais PD igual a 2. Também meio difícil, já que só esse aqui já é 2, né? Então, eliminei 2, 2 não tem... Deve ser esse aqui. Deve ser. Como é que eu provo isso, professor? Vamos fazer conta, né? Vamos lá. Será que eu consigo provar semelhança de triângulos aqui, né? Porque se esses dois triângulos forem semelhantes, então eu vou poder provar semelhança aqui, tá? Esse triângulo sendo semelhante a esse. Então, meu objetivo, fazer semelhança de triângulo, tá? Vamos lá. Esse ângulo aqui, quando você estica, tá? Estou 99,9% seu primeiro. Vamos lá, você vai ter esse arco AB aqui, tá? Então, esse ângulo C inscrito, ele forma esse arco. E esse ângulo D inscrito, ele forma o mesmo arco, ó. Então, se esses dois ângulos inscritos formam o mesmo arco, esses ângulos são iguais. Então, eu tenho certeza que esses dois ângulos são iguais. Já tem uma igualdade aí, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para o outro ângulo, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é a mesma história. Esse ângulo aqui, ele forma este arco aqui. E esse ângulo aqui, vou tirar só o azul aqui, vou deixar aqui. E esse ângulozinho do triângulo, ele forma o mesmo arco,
Tá? Então, esses dois ângulos são iguais. Então, se você tem um triângulo, dois ângulos iguais, nós sabemos que esses triângulos são semelhantes. Então, esse lado está para esse, assim como esse lado aqui está para esse aqui, tá bom? Aí é só você escrever que o AP está para o PD, assim como o PC, né, o AP está com PC, está para o PB. Como eu sei que esse aqui é 2 e esse aqui é 2, vai me dar 1, resposta certa, letra A. Desde o começo era o único que fazia sentido, tá bom? Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal, questão 58. Seja o triângulo ABC um triângulo com os ângulos internos. O ângulo A é menor que o ângulo B, que é menor que o ângulo C. Considere que o A seja o segmento BC, B o segmento AC e C o segmento AD. Vou desenhar um triângulo para me ajudar. Olha, no meu desenho aqui, ou melhor, no meu enunciado, fala que o A é o menor dos ângulos. Então, eu vou colocar o A aqui, tá? O vértice A, o ângulo A. O B é o segundo menor, vou colocar aqui por aparência, e o C aqui, bom? Ele diz que o A é oposto é o lado ABC, né? Ele diz que o B é o lado AC. Ele diz que o C, o lado C, Czinho, né, é o lado AB. Então, Czinho. Ele colocou as letras que são opostas para relacionar, tá bom? Se você não tivesse feito o triângulo com tamanhos, assim, pelo menos 3 ângulos, colocar na ordem, isso não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Vamos à definiçãozinha. Se você tem 3 ângulos em um triângulo e esses ângulos são diferentes, oposto ao menor lado está, tá? Oposto ao menor lado, ou melhor, oposto ao menor ângulo, já que o que eu tenho é o ângulo, está o menor lado. Então, o menor lado é o lado A. Depois, a mesma coisa. Qual é o segundo menor? É o B. Então, menor do que B, que vai ser menor do que o C. Então, A menor que B, menor que C. 38, letra D. Vamos ao próximo. Vamos lá, questão 59 diz assim, né? A função afim é uma função real dada da forma f de x igual a x mais b, ou de forma equivalente e... Aqui era para ser um y, mas vamos lá. Para mim é um y. V, y, tanto faz, y igual a x mais b. Onde a e b são números reais, sabe-se que seu gráfico é uma reta, e sua representação no plano cartesiano divide esse plano em dois semiplanos, considerando a região delimitada pelas retas. Então temos a reta R, que é uma reta y igual a 0x mais 0. Tá? Nós temos a reta S, que é 0, igual a 1x mais 0. E nós temos a reta T, que é y igual a menos x mais 2. A respeito da região delimitada pelas essas retas destacadas, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. Desenhar o plano cartesiano. A primeira reta, tá? Ela fala aqui, ó. Reta R, y igual a 0, y igual a 0x mais 0. Y igual a 0x mais 0 é você ter y igual a 0. Tá? Ou seja, uma reta paralela ao eixo x, ou em cima do eixo x no caso. Né? Tá aqui, ó, eixo x. Você ter uma reta aqui, reta S, vou colocar na cor, tá? Então aqui é y igual a 0, que é essa reta aqui. Qualquer que seja o valor de x, y vai ser 0. Tá? X igual a 1 dá 0. A outra reta é a reta S, né? Que diz que vai ser 0 igual a 1x mais 0, eixo y. Ele está me dizendo que essa reta é a reta x igual a 0, certo? O x só pode ser 0, né? Qualquer valor que você bote aí, o x vai ser 0. Qualquer valor de y, o x vai ser 0. Tá? Bom, então essa reta vai ficar sobre o eixo y. Colocou ali, eixo y. Tá? Quando o x é 0, está no eixo y. Quando o x é 0, está no eixo y. Quando y é 0, está no eixo x. Quando y for 0, está sobre o eixo x. Confundindo aqui. E a outra reta é a reta y igual a menos x mais 2. Tá? A reta igual a menos x mais 2 é uma função, é uma reta
função do primeiro grau dela é crescente, já que o a é negativo, tá? Ou então você coloca aqui, se o x for 0, se o x for 0, o y vai dar 2, dá esse ponto aqui. E se o x for 2, ou melhor, e se o x for 0, o y dá 2, e se o y for 0, o x dá 2. Então vai ser uma reta que passa nesses dois pontos aqui, tá aí a reta, ok? Então essas três retas, elas formaram essa figura aqui, que é um triângulo, tá? E a área desse triângulo vai ser base 2 vezes a altura 2 dividido por 2. Vai ser um triângulo, eu sei que esse triângulo é retângulo, de área 2. Então, um triângulo acutângulo está errado. Um triângulo retângulo está certo, mas a área 2 está errado. Obtusângulo está errado. Letra D, vamos eliminar a letra E. Letra E é um retângulo de área 2. É um triângulo retângulo e não um retângulo. Então, sobrou a letra D. Mas vamos ler, né? É um triângulo retângulo que tem a mesma área do triângulo formado pelos vértices 0, 0, 2, 0. Olha lá, 0, 0 seria esse aqui, vou colocar de uma cor amarela. Tá? 0, 0, 2, 0 e x e 2. Onde x é qualquer número real. X e 2, certo? X e 2. X vai ser qualquer número real. Então, por exemplo, x e 2 poderia ser menos 2, poderia ser menos 1 e 2. Aí seria esse triângulo aqui. E nesse triângulo aqui eu calculo a base vezes a altura. E a altura seria a mesma. Poderia ser o triângulo menos 4 e 2. Então seria base vezes altura. E seria a mesma área que esse triângulo retângulo aqui. Então a resposta certa é a letra D. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. E finalizando o nossa prova, questão 60, diz o seguinte: o pai de Paulo e João dá aos seus filhos uma mesada mensal de R$100 para cada um. Para estimular os filhos usarem a mesada de forma racional, no mês de dezembro, que é um mês muito propício para os filhos gastarem toda a mesada, o pai fez a proposta de que daria R$200 além da mesada habitual, no início de janeiro, mas dividiria esse valor para os dois filhos de forma proporcional aos valores economizados na mesada do mês de dezembro. Sabendo que Paulo, o mais econômico dos dois filhos, conseguiu economizar R$80 e que João economizou apenas 20, quanto cada um dos filhos recebeu na mesada no início do mês de janeiro. Então, pessoal, probleminha de regra de sociedade, né? Proporção aí, o pai vai pegar R$200 e vai dividir entre os dois filhos, entre o João e o Paulo. Tá? Então, o João e o Paulo vão dividir esses R$200. E eles vão dividir em partes diretamente proporcionais ao que eles economizaram, né? Lembrando que o Paulo economizou R$80 e o Paulo está para 80, assim como diretamente você divide, né? Assim como João está para 20. E eles economizaram diretamente proporcionais. Vou fazer da mesma forma, vou fazer da forma normal, depois eu faço da forma simplificada, tá? Então, esses dois aqui vão dar um certo valor K, que é a nossa constante de proporcionalidade. Então, P fica igual a 80K e o J fica igual a 20K. Substituindo lá no início, nós vamos ficar com 20K mais 80K igual a 200. 20 mais 80 vai dar 100K igual a 200. E é lógico que essa constante de proporcionalidade vai ser 20. Desculpe, 2. Bom, constante aqui vai ser 2. Isso quer dizer que o Paulo vai ganhar 80 vezes 2, R$160, enquanto que o João vai ganhar 20 vezes 2, R$40. Como cada um já vai ganhar 100, então o Paulo vai ganhar 260, enquanto que o João vai ganhar 140. 260 para o Paulo, 140 para o João, letra E. E como é que se faz do outro jeito? Bem, se elas são diretamente proporcionais, é fácil, é só somar as partes, né? 80 mais 20 dá 100. Pega o total, que são 200, e divide por 100.
dá 2. Esse 2 você multiplica, o valor de cada um tem, né? 80 vezes 2, 160. 20 vezes 2, 40. É só uma maneira mais rápida de fazer os cálculos sem precisar estar montando essa proporção, tá? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e deem uma curtida aí a pedir dessa prova correção, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.